E aí galera, aqui é Kinamiro do canal KMG Games e tô aqui pra falar do excelentíssimo Tate no Yusha. É um dos animes que já me fez passar por tantas emoções em apenas 4 episódios. A gente sabe muito bem que a trama é realmente diferente do habitual e o herói ele não se dá bem e sim se dá mal. E o que acontece nesse episódio simplesmente foi fantástico, eu gostei pra caramba. Direção nota 10, trilha sonora nota 10 e tudo nota 10, velho. O anime botou pra quebrar. Esse episódio pra mim já levou o Tate no Yusha como o ganhador da temporada de janeiro. A temporada de janeiro agora é Tate no Yusha. Tate no Yusha é o melhor dessa temporada. Por enquanto, né? Vai que o anime fica ruim depois, ou pelo menos o anime seja derrubado por outro anime aí que seja até melhor que ele. Nunca se sabe. Mas o que acontece é que novamente ele se surpreendeu e foi muito bom. Nesse episódio a gente acaba vendo aí as comemorações da grande realeza, onde a gente vê que todo mundo está comemorando por conta da vitória dos heróis por cima de toda aquela onda que tinha tido ali. Só que o que acontece é que as festividades geram mais para os 3 heróis que são acolhidos pela população, pelo menos pelos ricos, tá? E aí a gente acaba vendo que o herói do escudo, que é nosso protagonista, ele só vai apenas por causa da recompensa. Ele até mesmo fala isso enquanto está pensando. E ele não foi nem mesmo convidado, cara, porque ele é o rejeitado de todos ali. Ele tá no canto escuro, todo na dele, mas a gente sabe muito bem que a Raftalia, ela está nos olhos de todo mundo porque ela é bonita e porque ela é mulher. Independente se ela é escrava do cara, se ela tá com o cara lá, ela é mulher, ela já tem alto nível, independente. Isso aí já mostrou realmente que muda as coisas. No caso, a gente acaba vendo que ela tá pegando comida, ela tá pegando algumas coisas e tá levando para o protagonista comer. A gente sabe muito bem que ele tá depressivo pra caramba e ele não liga muito para se alimentar, pois ele não sente muito o gosto da comida. Na verdade, ele nem sente o gosto da comida. E a gente acaba vendo que, mais uma vez, aquele demônio, aquela nojenta, aquela vadia, mano, eu odeio aquela mulher. Que personagem pra dá tanta raiva, eu gosto disso, quando um personagem dá de raiva. Mas não é só ela não, toda a família dela, o pai dela que é o rei, no caso os heróis também, todo mundo fica com raiva de todo mundo, porque simplesmente o que a gente acaba vendo é que ela chega no ouvido do cara, no caso do herói da lança, e começa a cochichar uma coisa. E aí ele vai atrás da Raftalia e pede para que, no caso, o herói do escudo, que estava justamente perto dela ali, fizesse um duelo com ele. E se ele ganhasse, ele ficaria justamente libertando a coitada da Raftalia. Isso é o que tava na mente dele, né? Mas não sabe ele que Raftalia ama aquele cara, velho. Ela simplesmente se curou, viveu, sobreviveu e até mesmo se curou das doenças mentais e físicas por causa do herói do escudo, velho. Ela nunca queria abandonar esse cara. E aí o que acontece é que realmente é pedido duelo, o herói do escudo quer se sair daquilo ali porque não vê futuro naquilo. Ele tá certo, e mesmo ele tentando ir embora, o rei chega lá e vem com a história de dizer que ouviu a conversa e aceitou o duelo deles dois. E não iria deixar ele sair por conta de que parecia que ele estava com a escrava. E se ela era a escrava dele, ele não poderia sair. E é inadmissível ter um herói com uma escrava. Olha que povo bonzinho, né, benéfico. Só que não, né? Porque tem a escravidão ainda naquele local. Não foi abolida porque o povo usa os escravos. Mas ele não. Ele é o herói de escudo, tem que se arrombar. O que acontece é que no fim das contas, a gente vê que eles são levados para duelos. O cara vai duelar com o cara lá, que é o da lança, sem arma nenhuma, mas não se dá mal. O interessante é isso, a gente vê que eles começam a lutar. A animação não entrega tanta coisa assim não, mas é bem feita. Então a gente não vou nem tocar nesse assunto porque simplesmente deixou emocionante como devia deixar. Foi bem dirigido, então tá ok. O que acontece é que a gente vê a luta rolando. Quando a luta começa, a gente tá com medo que o herói do escudo vai perder logo de início, mas não, é bem ao contrário. O herói do escudo tá se lascando, ele não recebe a arminha boa, ele não recebe as coisas rochedas, ele simplesmente pega em bomba pra
tudo, velho. Ele não tem armadura, não tem nada. Então ele tá upando no very hard, vamos dizer assim, no mais difícil. Então por conta disso, ele tem mais habilidade do que qualquer outro herói, pelo que deu pra entender nessa luta. E ele começa a lascar o herói da lança. No fim das contas, ele até derrota o herói da lança. Só que aí o que acontece? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aquela rapariga, não tem outro nome pra ela não. Ela simplesmente se mete e começa a atacar. O cara, velho, ela ataca o protagonista pelas costas sem ninguém ver. Mano, a galera que fez polêmica com essa mulher e tal, porque o protagonista não tratou ela bem e até mesmo disse que isso é uma coisa machista. Eu nem sabia hoje que a autora do Light Novel, ela é uma mulher, né? Uma autora, velho. Eu fico pensando o que a galera deve estar pensando nessa hora quando viu a safadeza que essa mulher fez, velho. Essa mulher não tem caráter nenhum, velho. Ela é uma nojenta, mano. E aí a gente acaba vendo que ela ataca ele pelas costas e faz com que o cara da lança ganhe dele, velho. E isso é uma sacanagem. Duelo é duelo, velho. Não pode ter outra pessoa interferindo. E isso aconteceu. No que isso acontece, ele fica desesperado, né? Porque ele vai perder a escrava. Isso é um problema muito grande para ele. Mas também ele já estava começando a se apegar a Raftalia. E como ela estava começando aí a ficar apegado com ele e ele com ela, então as coisas ficaram complicadas e ele começou a sentir dor demais no coração, porque ele estava começando a ter um sentimento por alguém e achando que aquele alguém não iria trair ele, e ele acaba de ver isso e ele começou a pintar na mente dele que na verdade o que estava acontecendo era uma traição, no caso da garota e também de todo o reino ali, né? Porque ele viu que, pô, velho, todo mundo queria me lascar de todo jeito. E aí a Raftalia, ela começa a ficar extremamente estressada com aquilo ali, acaba batendo aí no cara da lança. O cara da lança fica, what? O que tá havendo? E todo mundo ao redor também fica besta, não sabe o que tá acontecendo. E ela começa a gritar e dizer para todo mundo que o Naofumi, o protagonista, o cara do escudo, é uma excelente pessoa e foi o cara que fez ela ficar viva. Sem ele, não teria como ela sobreviver. Onde até mesmo ela chega, você seria capaz de viver com alguém ou simplesmente ter uma escrava e tirar ela da lama e fazer ela se tornar forte e ser alguém na vida? Você seria capaz disso? Você seria capaz de ajudar esse tipo de pessoa? Ele fica sem palavras porque ele é um cara mimado, velho. Ele é um cara que tá vivendo no bom. Ele não sabe o que é dificuldade e ela passa isso tudo na cara dele. Onde a gente acaba vendo que ela vai em direção ali ao cara que salvou ela, o cara do escudo, e quando ela chega no Naofumi, ele já começa a dizer o quanto gosta dele. E aí é que a gente vê a visão dele para com ela, porque ele estava falando que ele via ela como criança e isso realmente foi respondido. Realmente ele vê ela como criança, no caso ele vê ela pequenininha enquanto ela está grande. Até porque ela tá grande, mas não estava demonstrando muito o crescimento corporal dela não, meio que estava mesclado, mesmo a gente vendo. E aí, o que acontece é que ele começa a falar com ela e começa a gritar e dizer para ela se afastar dele, porque ele não acredita dela e acha que ela é traidora. E aí ela começa a falar coisas para ele que jamais ele iria imaginar. E ela começa a dizer que deseja estar com ele, deseja ser ordenada por ele, deseja ser praticamente submissa a ele e fazer tudo o que ele quiser, como se fosse uma escrava mesmo, porque a própria vida dela depende dele. Sem ele, ela não vive, ela é dependente dele, porque ela ficou emocionalmente e também mentalmente ligada com o cara, velho. O cara foi realmente solução para a vida dela. E aí a gente acaba vendo que ela começa a falar de todos os feitos, de todas as coisas boas que ele tinha feito para ela e abraça ele, onde ele começa a chorar, tira toda a raiva do cara. A mina sugou a raiva do cara, mano. Foi muito bonito de ver isso, velho. E ele acaba se acalmando, onde a gente vê que aqui rola aquele abraço, ele começa a chorar e tal. E aí é que as coisas começam a fazer um pouco sentido para as mentes dos heróis. Menos naquele da lança, né? O da lança não tava nem entendendo nada, ficou meio que boiando, porque simplesmente os outros dois heróis acabaram dizendo, né, que ele teria perdido para o herói de escudo e não ganhado, onde a gente acaba vendo que o cara acaba por pensar assim, pô, o que tá acontecendo? Eu sou o certo, velho, eu tô fazendo a coisa certa. Só que ele também tá sendo enganado, não é só a questão dele querer ser mal e querer ferrar o cara, não. É porque ele também tá sendo enganado, deu pra perceber isso. E a gente vê que os outros heróis começam a dizer até mesmo pra cara dele, mano, depois de tudo isso, você ainda acha
que esse cara é ruim. Mano, tem alguma coisa estranha aí. Todo mundo ficou com uma interrogação na cabeça, porque não tem como esse cara ter desse jeito, ser um cara ruim. Se Raftalia se declarou pro cara, realmente sabe como o cara é e quer ficar com o cara de todo jeito. Mano, não tem o que falar sobre esse anime, a não ser pontos positivos. O anime ficou muito bom, gostei pra caramba. E o que acontece depois disso, pra finalizar, é que a gente vê que a Raftalia até rouba resto de comida no castelo e faz sanduíche pra ela e pro protagonista, onde serve a ele, eles estão batendo papo, ele vê ela agora como uma mulher adulta, bonita, apesar de que ela até mesmo explica a ele como é que funciona a coisa para poder entender, e a gente entender também, que ela fala justamente que os demi-humanos, no caso, crescem com o tempo. Meio que foi ótimo essa mudança, porque aí meio que explica para ele e ele consegue entender e vai intercalando junto com a mente do cara, velho. Muito legal essa mudança. E aí, o que acontece é que a gente acaba vendo que no fim das contas ele começa a sentir gosto novamente. Mano, parabéns demais, velho, pra essa produção. Gostei muito. Esse episódio simplesmente pra mim foi sensacional. Eu tô babando ovo e quando eu babo ovo é porque ficou bom mesmo, velho. Realmente gostei pra caramba, tá de parabéns. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Valeu, galera. Fui!